Beleza, pessoal. Vou gravar aqui a aula para vocês e vou explicar o nosso conteúdo que ficou da aula passada, dando continuidade, tá? Com relação às reações químicas. É o seguinte, agora a gente vai falar sobre balanceamento. Só que para falar de balanceamento, a gente tem que entender um pouco dessa questão de reações químicas, né? Isso aqui vocês já viram, né? A contagem dos átomos, como que faz a contagem dos átomos. Se vocês perceberem aqui, ó, eu não tenho número nenhum no denominador aqui. Logo, eu tenho uma molécula só de ferro, um átomo de ferro, né? No caso aqui, eu tenho 2 oxigênios. Por mais que eu não tenha nenhum número anterior à molécula, tá? Eu tenho o denominador aqui que indica que a quantidade de oxigênio é dois átomos de oxigênio. Veja aqui no cloreto de sódio também. Tá? O cloreto de sódio nós temos dois átomos, um de sódio e um de cloro. Né? Só que é um só de sódio e um só de cloro. Na química e na física, convencionou não usar o número 1. Tá? Então, quando não tem número nenhum, é o número 1. Tá? Não esqueçam disso aqui. A água, a molécula da água aqui, tá? A gente percebe que tem 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Tranquilo? Se eu coloco um 2 aqui antes da molécula, esse número que vem antes, ele vai duplicar a molécula toda. Então, se eu tiver um 2 aqui antes do hidrogênio, vai ser 2 vezes 2, eu terei 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, um átomo de oxigênio. É muito importante que vocês saibam isso aí. Na aula da semana passada não, da semana anterior, tá? Que foi antes do recesso, eu postei um vídeo lá de um professor, até cortei algumas partes lá, para ser só o que interessa para a gente, contagem de átomos. É muito fácil fazer isso. Né? Só que se você não estiver bem prestando bastante atenção, você acaba não conseguindo entender isso. Tá? E para fazer o balanceamento, tá, pessoal? Para fazer o balanceamento, a gente tem que tem que lembrar dessa palavra aqui, ó. Tá? É um mnemônico macho. Por quê? Né? Você vai começar sempre pelo metal, sempre depois do metal, acabou o metal na molécula, você vai para o ametal, ou também chamado de não metal. Depois você vai para o carbono, para o hidrogênio e para o oxigênio. Claro que se não tiver nenhum desses átomos aqui, algum desses átomos aqui estiver ausente na sua reação, claro que você vai precisar fazer, né? Vou mostrar o exemplo, vocês vão conseguir entender isso aí, é muito fácil, tá? Mas eu quero que você lembre dessa palavra aqui, para você fazer um balanceamento bem mais fácil. Você pode fazer o balanceamento da maneira que você quiser, desde que você acerte no final. Mas essa forma aqui, começando pelos metais, depois os ametais, depois com o carbono, depois o hidrogênio e o oxigênio, fica bem mais fácil você fazer esse exercício. Tá? Então ali está nosso exemplo. Tá? Só lembrando, pessoal, que para vocês fazerem o balanceamento, né, é necessário ter uma tabela periódica ali para você consultar, né? Você não tem obrigação de lembrar todos os elementos da tabela periódica. Alguns, claro, você lembra e você sabe que é metal, que não é metal, porque a gente vai usar muito na aula, né? E outros também, você não precisa também ter um conhecimento muito grande de tabela para você saber que é metal ou não. O mercúrio, por exemplo, né? Você não precisa ser um químico para saber que o mercúrio ele é um metal. O ferro também é outro metal. Mas não se preocupe que as nossas atividades elas sempre vão ter a tabela periódica ali para que você possa consultar. Inclusive por isso que a gente estuda tabela periódica no começo dessa disciplina, né? A gente estudou esse ano tal, já é para conhecer um pouco mais. Então ali, ó, no exemplo, nós temos duas moléculas anterior à seta e duas moléculas posterior à seta. A seta, ela significa reação. A gente já falou sobre isso aí nas aulas anteriores, sobre as reações químicas. O que está antes da seta, como vocês já sabem, são os reagentes. E o que está depois da seta são os produtos. E é o seguinte, devido à lei da conservação de massas, né, que vocês com certeza já sabem, já ouviram falar de Lavoisier,
diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não tem como os reagentes desaparecerem e também não tem como os produtos também não estarem ali no final da reação. Tá? Então, a mesma quantidade de reagente, de moléculas no reagente, eu tenho que ter nas moléculas do produto também. Senão, é uma equação que está desbalanceada. Se você perceber essa equação ali, ela está desbalanceada, claro, né? É o que a gente vai fazer, a gente vai resolver. Se você perceber nos reagentes, começando pelo metal, o metal é o lítio, tá? Você percebe que nos produtos nós temos 2 lítio. Nos reagentes nós temos só um. Já está errado aí. Depois os ametais ali, ó, o enxofre está certo, tem um de um lado e outro do outro. Oxigênio aparentemente está certo também e hidrogênio está certo também. Mas o lítio ele está desbalanceado, a gente tem que balancear ele. Então, como eu falei, a gente começa sempre pelo metal. Lembra? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. O mnemônico lá, então, macho, né? Não esqueça. É só para lembrar, para ficar mais fácil. Então, o lítio, se ele tem no produto 2, ele tem que ter no reagente 2 também. Correto? Coloquei o 2 na cor vermelha ali para você ver que eu coloquei, né, o número 2 antes da molécula. Tá? Só uma dica, pessoal. Nunca o número que você vai balancear, que você vai colocar na equação, nunca ele vai ser um denominador. Tá? Você nunca vai colocar o número no meio da molécula. Por que eu não peguei e coloquei o 2 logo embaixo do lítio ali, por exemplo? Porque não é assim que você faz o balanceamento. Tá? O número que você precisa colocar é sempre anterior à molécula. Beleza, então eu coloquei o 2 lá e ficou então 2 lítios no reagente e 2 lítios no produto. Só que você percebeu que mudou a quantidade de oxigênio e hidrogênio, mas calma lá que oxigênio e hidrogênio é os últimos a fazer o balanceamento. Beleza, tem mais algum outro metal aí? Não tem. Então a gente vai para o ametal. Lembra? Macho, metal, ametal. O ametal é o enxofre. Né? Se você consultar na tabela ali, o enxofre está lá perto do oxigênio, lá, ó, e ele não é um metal, ele é um ametal. Ou também chamado de não metal. Tá? Então, se você perceber, nós temos um enxofre antes, um enxofre nos reagentes e um enxofre nos produtos. Precisa fazer alguma coisa? Não, não precisa porque ele já está balanceado. Ótimo. Agora vamos, qual que é a próxima letra? MAC do macho, né? MAC, C é o carbono. Tem carbono na equação? Não tem. Então você não precisa se preocupar. Vai para o hidrogênio, tá? É o próximo da palavra macho. O hidrogênio, nós temos antes da seta, ou seja, nos reagentes, nós temos 2, mais 2, nós temos 4. Do outro lado da seta, nós temos apenas 2. Então, né, está desbalanceado também. O que eu faço? Né, coloco o número 2 lá e fica o balanceamento correto. Tá? E acabou, e assim acabou então o exercício de balanceamento. Tá, pessoal? É só assim que você faz isso. Siga a palavra lá, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, que fica bem mais fácil. Tá? Se você procurar na internet ou for querer fazer o balanceamento por conta própria, você pode até conseguir, mas dependendo de qual molécula que você vai iniciar, você fica quebrando muita cabeça. Então faz nesse processo aí que é melhor, tá? Então eu vou querer que vocês copiem esse exercício no caderno, esses 4 exercícios, tá? E, claro, né, faça o balanceamento deles aí, que depois a gente faz a correção. Pausem o vídeo aí para copiar, caso precisem, e qualquer dúvida eu estou à disposição, pode deixar dúvida lá na plataforma do Google Classroom, que assim que eu ver a dúvida, eu já entro em contato e respondo. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu.